Agora, voltando a falar sobre a cúpula do G20, porque a gente está mantendo um olho nas pautas dessa segunda e o outro diretamente lá na cúpula do G20. Agora há pouco teve uma foto, aquela foto oficial que reúne todos os líderes ali da cúpula do G20 e Joe Biden não participou. Eles estavam com um pão de açúcar ali ao fundo. O céu hoje no Rio de Janeiro contribuiu e muito. Cenário paradisíaco do jeito que as pessoas esperam quando pisam no Rio de Janeiro. E essa foi então a foto oficial feita ali. Gustavo Segré, para além da foto, o que podemos esperar? O Biden se perdeu na floresta. Deve estar caminhando por lá ainda. Não, é curioso. Espero que ele tenha levado um kit. Teve uma entrevista coletiva de imprensa em que ele termina de responder e foi de verdade para o meio da floresta. Foram buscar ele porque ele se perdeu, foi para trás no meio da floresta. Coitado do Biden. Mas me parece que a questão importante é o objetivo do G20 2024 mantém basicamente as mesmas questões do documento final do G20 2023 na Índia. Eu li todo o resumo de 2023. E sabe o que falava? Igualdade de gênero, empoderamento da mulher e das meninas, basicamente a mesma coisa. O que foi obtido como resultado concreto? Pouco. Então, são coisas que são referenciais a desejos, e é muito válido. Desejamos combater a pobreza e a fome, perfeito, mas quando a gente faz uma análise concreta de dados, nós tínhamos em 2002 830 milhões de pessoas que passavam fome. Isso foi caindo. Em 2014 foi a menor taxa, com uma queda de 35%, 538 milhões. Bem, a pandemia começa a subir. Hoje estamos em 737 milhões. Isso quer dizer que mesmo sem ter na pauta do G20 a queda da pobreza e da fome, foi conseguido. Isso foi obtido e não precisava de nenhuma reunião de G20 de absolutamente nada. Eram políticas referenciais. E um dado mais. E depois a gente pode concluir em termos de por que a Argentina ingressou no G20, que tem informações muito boas de primeira fonte. A questão é não vinculante. Todos os documentos do G20 não intervêm na soberania de nenhum país que assina. Então coloca, vamos fazer tal coisa, vírgula, se o país quiser. Vamos fazer tal outra, vírgula, se o país desejar. Então é uma questão de voluntarismo muito interessante, claro, é muito bom essas políticas de interesse para combater o que quer que seja que possa melhorar a vida das pessoas, mas devemos indicar que, da mesma maneira que no G20 2023 na Índia, é pouco que de fato a gente consegue. Tanto é que em 2023 a fome era menor que agora. Então, estamos vendo que mesmo com interesses não foi conseguido nenhum resultado específico. Quem está acompanhando tudo isso de perto, não precisa só olhar para a foto, é o nosso amigo Rodrigo Viga, que está lá no Rio de Janeiro. Viga, conta para a gente o que você acompanhou até aqui, né, principalmente sobre o pronunciamento aí do presidente da República e a maneira como ele tem lidado com as outras lideranças que participam. Agora há pouco a gente mostrou o retrato. Você tem o ao vivo. E qual que é a diferença entre eles? Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Cine? Boa tarde para você, para a turma toda da bancada, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Desculpa o pequeno atraso, peço desculpa a você, a Thaís, a nossa produtora, e o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, porque eu estava interagindo com 3 ministros de Estado. O Wellington Dias, estava também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com Carlos Fávaro, que é da Agricultura. Então, vai me perguntando, se não me perguntar, eu vou falar de qualquer maneira, viu, Cine? Porque eu adoro quebrar o protocolo e contar as coisas que estão acontecendo aqui nos bastidores do G20. Pois bem, a gente trouxe a informação no Jornal da Manhã da Jovem Pan, da edição dessa segunda-feira, que aquele comunicado final do G20 já estava praticamente pronto, praticamente alinhavado. Porém, surgiu um fato novo. Que fato novo foi esse? Foi o bombardeio da Rússia à Ucrânia e a disponibilidade de Joe Biden, de armas norte-americanas, à Ucrânia para lançar aqueles mísseis de longo alcance contra o território russo. Por acaso, Joe Biden
foi o único dos chefes de Estado a não aparecer, não comparecer na foto oficial do G20 de 2024, uma foto que não acontecia há muito tempo, nas últimas 2 edições não aconteceu. Não se sabe se Joe Biden estava sentindo o forte calor no Rio de Janeiro. Ele está aqui no ar-condicionado, eu estou aqui todo embonecado, todo empetecado, estou até sentindo frio. Você pode ver aqui que cabelo ainda está balançando, mas lá do lado de fora temperaturas elevadíssimas, céu azul. Não sei se o telão está mostrando agora, está mostrando algumas imagens, termômetros na casa dos 30, 35, dependendo do lugar, sensação térmica de 40 graus. Essa é uma informação que eu estou tentando buscar até agora. Agora, conversando com várias fontes aqui e acolá, elas me disseram que partiu do G7 essa iniciativa, como a gente já tinha antecipado aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, essa revisita, vamos dizer assim, ao documento final do G20. Por quê? Por conta do ataque da Rússia à Ucrânia. O que quer o G7? Uma posição um pouco mais contundente, mais enfática e incisiva no documento final do G20 sobre essa guerra que já dura muito tempo. O Brasil tem tido uma posição um pouco mais diplomática, entende que deve-se citar essa questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, porém deve ser algo assim meio que superficial, sem ser algo incisivo, como fez o presidente Lula na abertura dos trabalhos do G20 nessa segunda-feira, ao citar a guerra entre Ucrânia e Israel, já tinha citado a guerra também na faixa de Gaza e fez aí um anúncio, a declaração da criação da Aliança Global contra a Fome. Diga-se de passagem, estava conversando até agora há pouco com o ministro Wellington Dias sobre a adesão da Argentina a esse documento, a essa Aliança Global. Muita gente dizia que a Argentina era contra, mas aos 45 do segundo tempo, o nome do país vizinho está lá consignado nesse documento que estabelece a criação da Aliança Global contra a Fome. Vamos por parte, viu, Cine? Porque é muita notícia, muita informação. Se eu estiver falando muito, você me corta e a gente vai interagindo. Agora há pouco, a Petrobras anunciou em meio ao G20, a gente já tinha trazido também essa informação há algumas semanas na Jovem Pan, sobre o seu novo plano de negócios, o 2025-2029, que prevê investimentos de 111 bilhões de dólares. A maior parte dos investimentos na área de exploração e produção. Muita gente está se perguntando, cadê a área de renováveis, de biocombustíveis nesse novo plano quinquenal da Petrobras 25-29? O ministro Silveira disse que certamente essa iniciativa não vai ser abandonada, porém a prioridade é aumentar a exploração e produção de petróleo. E foi anunciado também um acordo do Brasil com a Argentina para, até o final desse ano, trazer do país vizinho da Argentina 3 milhões de metros cúbicos de gás. E até 2030, a meta é levar esse montante para 30 milhões de metros cúbicos de gás, numa tentativa de baratear o insumo aqui no Brasil, baratear os custos para os produtores e, consequentemente, para nós consumidores. Agora, o que simboliza, o que representa esse anúncio em pleno G20? Que, apesar de algumas posições, alguns discursos, algumas palavras um pouco mais duras por parte do presidente Milei, ele está sendo pragmático e deixando as diferenças políticas de lado. Vou falar agora do papo que eu tive também com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura, porque na quarta-feira agora, depois de amanhã em Brasília, o Xi Jinping, presidente da China, vai estar reunido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vários acordos na área de agropecuária e também agronegócio vão ser anunciados. E me disse o Carlos Fávaro que o Brasil, pela primeira vez, vai começar a exportar, já exporta carne suína e também bovina para a China, mas vai começar a exportar pela primeira vez miúdos bovinos e suínos para a China, mostrando também que o Brasil está negociando com todo mundo, viu? Qual é o X da questão, qual é a moral da história, meu caro Cine? É que o Brasil está disposto a negociar com todo mundo. Quer aumentar essas relações comerciais para, consequentemente, melhorar o crescimento da sua atividade econômica, do PIB, geração de renda e também de emprego. E eu estou interpretando, por tudo que eu ouvi por aqui, que não quer se indispor com muita gente ou com quase ninguém, independentemente da posição política, seja ela alinhada com a posição brasileira, seja ela antagônica à posição nacional. Falei muito, mas tentei dar um apanhado de tudo que eu apurei até agora, e tem mais por aí, viu, meu caro Ceni? Não, Viga, é sempre muito bom você trazer as várias camadas, inclusive os bastidores. Inclusive, o nosso amigo Fábio Piperno tem uma pergunta para você. Fala, Piperno. É sempre um prazer, né? Meu Deus do céu. Não. Você sabe que esse aqui, ele gosta de perguntar, então se prepare. Vai lá, Piperno. Eu vou pegar leve com o Viga. Ele me persegue, esse rapaz. Ele me persegue, esse rapaz. O Viga mora no coração. Mas, Viga,
Você, com muita propriedade, falou sobre a questão da Rússia, que tem tudo para se tornar um dos entraves no texto final desse documento, que vai ser aprovado aí por todo mundo e tal. Mas também há um grupo de países querendo inserir nesse texto final a questão de Gaza. O que você tem de informação em relação a isso? É exatamente isso. A ideia desses países que fazem parte das economias mais poderosas do planeta já está descendo um pouco, né, do G20 para o G7, é citar esses conflitos, essas guerras que existem mundo afora. Mas eu tenho interpretado aqui e colhido junto à diplomacia brasileira que o Brasil, é claro, não vai se furtar em se posicionar, em falar, mas quer que seja algo mais numa primeira camada, que não vá nas profundezas, não vá no fulcro dessa questão, porque o Brasil tem outras bandeiras levantadas dentro da reunião do G20, durante a sua presidência à frente do G20, e não quer perder muito alvo, não quer perder muito foco. Para quem não sabe quais são essas bandeiras, qual é o tripé? O tripé da fome, do combate à fome, à miséria, à desigualdade social e aliança global. Uma vitória do G20 brasileiro. Foi anunciada hoje aqui com a adesão de mais de 80 países, inclusive com a Argentina entrando, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo. O segundo tripé é a chamada transição energética justa, medidas de sustentabilidade. E o terceiro tripé, o terceiro ponto defendido pelo Brasil, é a reforma da governança global. Então, o Brasil entende que as discussões do G20 devem permear, devem tatear essas áreas. Tudo que vá muito para lá ou para cá, muito para frente ou para trás, muito para a esquerda ou para a direita, pode tirar um pouco o foco. E tem um detalhe também, conversando aí com a diplomacia brasileira. Muitos entendem, viu, meu caro Piperno, que o que for discutido aqui, o que for debatido aqui, também vai ter influência lá no Azerbaijão, lá em Baku, porque estamos entrando na segunda semana de negociações na COP29, a COP do clima. A primeira semana foi travada, foi amarrada. Não houve muitos avanços nessas discussões em torno de extremos climáticos, redução da temperatura da terra e também iniciativas para preservar florestas e o meio ambiente de uma maneira geral. Mas, a depender do que vai sair daqui, em que tom e que medida, esses diplomatas entendem que pode haver influência lá em Baku, no Azerbaijão. Lembrando que no ano que vem o Brasil vai receber a COP30 em Belém. Existe toda uma expectativa, porque lá no Catar não se imaginava que algo muito forte poderia ser decidido e metas foram fixadas, metas foram estabelecidas. Então, a questão guerra é ponto sensível, como você bem disse, Piperno, ponto crucial que está segurando um pouco essa declaração final que vai ser lida, vai ser pronunciada já na hora do almoço, na parte da tarde desta terça-feira, quando termina a cúpula do G20 aqui no Brasil. Depois a bola segue para a África do Sul, Piperno. Ô Viga, a gente já vai te liberar para você trazer mais apurações aí, mas só o Gani tem uma pergunta rapidamente para você. Fala, Gani. Viga, boa tarde. Desse tripé que você mencionou... Fica à vontade. Viga, desse tripé, boa tarde. Desse tripé que você mencionou, governança global, meio ambiente, combate à pobreza, dá para ter uma percepção de qual que se destaca aí nos bastidores, qual que tem a maior relevância? Olha, a maior relevância do ponto de vista do governo brasileiro está nas duas primeiras pernas desse tripé, que é o combate à fome. E a declaração feita aqui na abertura, já se cria essa aliança global. Medidas de apoio ao meio ambiente, à sustentabilidade, essa já é uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais sensível, porque nós temos um presidente norte-americano que já vai deixar o governo, já vai deixar o poder no começo do ano de 2025. Muita gente tem dito que não sabe como é que vai ser o posicionamento do Donald Trump, mas o discurso aqui dentro da diplomacia brasileira é que os Estados Unidos vão continuar com suas medidas de engajamento, a sustentabilidade. Precisar te interromper rapidamente porque o presidente da República está falando mais uma vez. Vamos acompanhar. Desculpa aí, Viga, rapidinho. Vamos lá. Os contrastes que caracterizam o Brasil, a América Latina e o mundo. De um lado, a beleza exuberante da natureza, sob os braços abertos do Cristo Redentor. Um povo diverso, vibrante, criativo e acolhedor. De outro, injustiças sociais profundas. Vamos lá, gente, esse aí foi um trecho do que o presidente da República falou agora há pouco, e agora a gente vai só voltar aqui com o Viga. Viga, a gente está quase indo para o intervalo. Opa, apagou ali a luz do Viga. Será que ele consegue... Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o Viga. Deus abençoe. Deus abençoe.
Vamos lá. Ele está disponível? Então vamos com o Viga. Viga. Ao vivo é assim, minha gente. Eles não pensam que é brincadeira, não. Ô, Viga, arremate aí que você estava explicando sobre a pergunta aqui do Gani. Daqui a pouco a gente vai pro break, mas eu tenho 2 minutinhos para você. Vai lá. God bless us. A todos nós, né, meu caro Cine? Vamos lá. Em todas as línguas a gente fala. Ao vivo é assim, vamos tocando. Exatamente isso. Então, dentro desse tripé, talvez o mais factível, o mais viável, acho que já foi viabilizado. A gente trazia também essa informação de que dentro da ONU, lá da FAO especificamente, vai ter uma secretaria que vai coordenar toda essa ação para justamente o combate da fome, da miséria e da desigualdade social. São 733 milhões de pessoas em todo o mundo passando fome, insegurança alimentar. Os números mais atualizados já falam em 1 bilhão de pessoas e 300 milhões de pessoas, pelo menos, vivendo em situação de rua. Então, a declaração aqui da abertura dos trabalhos foi nesse sentido, da criação dessa aliança global, ou seja, o Brasil já conseguiu o seu primeiro objetivo. Segundo objetivo, que é a sustentabilidade do planeta. Essa é uma questão emergente, é uma questão premente, urgente, mas aí depende de uma série de fatores, inclusive questões políticas. Uma das principais nações do planeta, os Estados Unidos, que é também uma das maiores emissoras do mundo, junto com a China, emissoras de gás carbônico, está passando por essa transição. Muita gente acha, viu, Cine, que isso pode criar barreiras, entraves para medidas de sustentabilidade, mas o que eu ouvi aqui de vários personagens, inclusive eu conversei com a prefeita da cidade de Phoenix, no Arizona, a Kate Galego, ela me disse que a economia norte-americana, o governo norte-americano é muito descentralizado e já foram adotadas várias iniciativas de eletrificação, de descarbonização que colocam meio que à margem, na visão de quem está lá dentro dos Estados Unidos, se o presidente é Biden, se o presidente é Trump, se o presidente é republicano ou se o presidente é democrata. Agora, a terceira perna aí desse tripé eu acho que é mais difícil, mais complicada. Por quê? Porque os mecanismos que nós temos hoje em dia, os instrumentos que nós temos atualmente, eles remetem ainda à Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de estruturas como o Conselho de Segurança da ONU, tem Fundo Monetário Internacional, os próprios bancos multilaterais. E aí, mexer com questões de segurança em um mundo em guerra, um mundo em conflito, conflito em Gaza, conflito entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, com os Estados Unidos viabilizando mísseis de longa alcance para serem utilizados pela Ucrânia contra a Rússia, acho que esse é o tema mais difícil. Eu, se tivesse que apostar as minhas fichas, não sou o cara muito de apostas, não, se tivesse 10 na mão, 9 para que não haja essa chamada reforma da governança global, em uma apenas, porque eu sou um otimista por natureza na reforma da governança global, viu, Cine? Opa, Viga, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você, vá conversando com a gente ao vivo aqui, sempre muito bom te receber no nosso 3 em 1. Entre esses temas, Alan Gani, qual que você acha que é o mais relevante? O Viga trouxe ali um olhar sobre os principais que são discutidos agora. O que é mais relevante, que afeta diretamente a vida das pessoas, é o combate à pobreza. O combate à pobreza é uma violência contra o ser humano, a pobreza em si, falta de saneamento básico, pessoas passando fome. Então, este é um tema extremamente relevante, mas a solução passa por mais livre mercado. Agora, só rapidamente, Gani, muito da solução tem sido apresentada pelas autoridades, entre elas, a taxação dos super ricos. É um caminho? Não é um caminho, muito pelo contrário, simplesmente você vai enriquecer a classe política e os burocratas e o dinheiro não vai chegar para a população. É menos Estado e mais empresas, é isso que tira pessoas da pobreza. Você concorda, Segré? Absolutamente, 100%. E você, Piperno? Ajuda, mas não é só isso. Tem que ter dinheiro e, inclusive, quando uma instituição como o Banco Mundial entra nisso, aí realmente a possibilidade que o programa tenha êxito fica maior. Que foi, Segré? Rapidinho. Pela hora, não sei se conseguimos, mas... A gente só vai receber o pessoal da rádio porque nós estamos acompanhando aqui em várias plataformas, né, a cúpula do G20 e outros assuntos que são importantes nessa segunda-feira. E agora sim o pessoal da rádio está conosco. Sejam muito bem-vindos, é muito bom receber vocês que nos ouvem aqui. Temos a próxima 1 hora pela frente para a gente debater os temas que são importantes e trazer umas discussões acaloradas também. Para quem chega agora, nós estamos falando da cúpula do G20, encontro que reúne lideranças mundiais no Rio de Janeiro e que está
tratando de vários temas, entre eles o combate à pobreza. Gustavo Segré, o que você gostaria de apontar? Vamos lá. Eu gostaria de apontar que em 1800, 90% da população mundial era pobre, estava por baixo da linha da pobreza. Aí veio a Revolução Industrial, deixa de lado o artesão, começa os bens de capital, as máquinas, livre mercado. Esse de 80%, 90% da população pobre passa para 5% antes da pandemia. Isso se chama capitalismo. Não tem nada a ver com a ajuda de tirar a quem tem para dar a quem não tem, sobretudo porque no meio entre quem dá porque tem e recebe quem não tem, fica um monte de dinheiro para pessoas que não precisam, mas têm, porque ficam com esse dinheiro e não repassam para quem deve repassar. O capitalismo, porque o capitalismo, ele de fato foi importante, a Revolução Industrial fundamental, até para universalizar benefícios, serviços, enfim. Mas não podemos esquecer o seguinte, não foi só isso que diminuiu bastante as taxas de pobreza. Foi também a melhora das instituições e das próprias sociedades. Exemplo, a escravidão. Não foi o capitalismo que acabou com a escravidão. E a escravidão era uma chaga que mantinha muita gente na miséria. Foi preciso que as sociedades se modernizassem e passassem, sim, a encarar isso como uma chaga. Mas o movimento para o fim da escravidão foi liderado por um país, Inglaterra, que era a potência capitalista da época. Sem dúvida. Mas interessava ao capitalismo o fim da escravidão? Você quer mercado consumidor? A escravidão... Não, a escravidão é o anticapitalismo. A escravidão serviu ao capitalismo retrógrado, inclusive em países como o Brasil. Foi o último a aboli-la. Por exemplo, o Brasil tinha uma estrutura de produção agrícola. Mas isso não é capitalismo. Um capitalismo em estado absolutamente degenerado, mas era. Inclusive, aqui no Brasil, né, o sistema do agronegócio brasileiro, ele era estruturado em cima dessa chaga. Eu gosto de uma definição de uma economista, McCloskey, que é inclusive uma economista trans, operada, enfim, da University of Chicago. Ela diz o seguinte, num primeiro momento, uma invenção, então, por exemplo, o celular, apenas a classe mais rica, as elites têm acesso. Perfeito. Mas, o que acontece? O capitalismo nada mais é, o Mises definir assim, como uma produção em larga escala. E o empresário buscando o lucro dele. Só que essa produção em larga escala reduz custos. E aí, num segundo momento, toda a população passa a ter acesso ao celular, por exemplo. Isso eu estou dando exemplo com celular, mas vale para automóvel, vale para geladeira, vale para vacina, vale para antibiótico. Portanto, é o capitalismo que produz uma redução de custos, tornando acessíveis bens que eram apenas para as elites e, num segundo momento, se tornam acessíveis a toda a população, de viagens a antibióticos. Que foi, Piperno? Remate. Quanto a isso, perfeito. Eu não estou dizendo que eu não disse absolutamente nada ao contrário. Eu só estou dizendo que você tem modelos, aliás, a humanidade já teve vários modelos de produção que não incluíam grande parte da população, entre eles, infelizmente, a escravidão, que durou séculos. E a China, Piperno? A China, quando abriu o mercado, é o que tirou pessoas da pobreza. Segredo, arremate, só para a gente... O que eu não consigo entender é, se não tivéssemos capitalismo e tivéssemos abolido a escravidão, o mundo seria como é? Perfeito. Eu prefiro um mundo sem escravidão, qualquer que seja o regime econômico. Sim, claro, qualquer que seja. Mas você tira a escravidão, não tem aonde colocar a pessoa para trabalhar, a pobreza continuaria, sem escravos, mas pobres. O capitalismo que gerou a quantidade de oportunidades. Eu diria que é melhor ser pobre sem escravo. O fim da escravidão está ligado ao avanço do capitalismo, Piper. Ô Zé Maria Trindade, agora voltando à questão, principalmente aí do G20, né, e sobre a defesa dessa pauta que vem agora do presidente da República sobre tentar diminuir ou acabar com a pobreza, de que maneira que você acredita que ele tenha força na articulação para tocar em frente esse tema com outras lideranças mundiais? Foi a estratégia do governo brasileiro e da diplomacia brasileira de partir para temas que são comuns. Ninguém pode dizer que é contra canja de galinha e contra o combate à fome e combate à pobreza. Todo mundo é a favor. Eu fiquei sabendo que a Argentina não ia assinar o documento, mas diante de uma tese tão comum ficou impossível. Tem ressalvas, mas assinou.
né, que já foi uma grande vitória. Esse tema ele é tão complexo que é o seguinte, não há programa social melhor do que emprego, do que progresso econômico. Só que tem uma pequena fatia no mundo inteiro, no capitalismo e tal, que não se adequa, né? Daí é que nascem as políticas sociais, elas são necessárias. Não pode ser como no Brasil, que está muito grande, aí não, né? Mas tem uma pequena faixa. Os países mais desenvolvidos do mundo têm morador de rua. E o capitalismo é um sistema em evolução, ele ainda está em evolução. Então, essa é a realidade. A gente vê, por exemplo, numa reunião como esta, que aparece, só de chamar a atenção para isso já é importante. No Brasil, quando o presidente Lula assumiu o primeiro governo, o Betinho tinha feito lá mapa da fome com 44 milhões de brasileiros passando fome. E aí o governo Lula começou a investir nisso e chegou alguém e falou no ouvido dele, olha, o Brasil considera pessoas famintas, ou seja, miseráveis, quem tem um nível tal de renda de dólar por mês. É só abaixar. Então, de uma canetada, mudando o conceito do que é miserável, o governo Lula, lá no primeiro, caiu de 44 milhões de brasileiros passando fome para 22 milhões. Fez nada, só reduziu o conceito. E, da mesma forma, o Bolsa Família. Instituiu-se que deveria complementar. Então, alguns recebiam, tipo, R$100 por mês e já saía do mapa da fome. Então, assim, o importante nos governos é o número e não exatamente o conceito e a realidade. A estava mencionando certa restrição da Argentina. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso e explicasse também por que a Argentina não queria se manifestar ou não queria apoiar a igualdade de gênero ou o desenvolvimento que levassem homens e mulheres a ocupar os mesmos espaços. Primeiro, isso começa em julho de 2024, quando cada um dos países assina um documento, como se fosse um cadastro para participação dentro do G20. Naquele momento tinha uma introdução que a Argentina apoia, que era a introdução do documento. Depois veio um endurecimento do presidente Javier Milei em relação à Agenda 2030. E aí a Argentina manda para o G20 uma outra proposta de introdução, tirando essa importância que o Brasil estava dando para a Agenda 2030. O Brasil disse, não podemos mudar, porque essa introdução já foi aprovada pelos países que vão estar participando. Então a Argentina manda dizendo, vamos fazer as duas, deixa da Argentina e deixa do Brasil. O Brasil não respondeu, por isso que a Argentina não estava considerada como um dos assinantes, mas nunca disse, eu não vou assinar por tal ou qual motivo. Tinha 3 aspectos que a Argentina não estava de acordo. O primeiro, igualdade de gênero. E igualdade de gênero, eu me permito confrontar com dados. Qual é a representatividade das mulheres no Congresso argentino? 43%. Qual é a representatividade do Brasil das mulheres no Congresso brasileiro? 16% no Senado, 17% na Câmara dos Deputados. Quantas mulheres tem na quantidade de 38 ministérios do Brasil? 9. Então, a Argentina dizia, você está me querendo colocar como um documento que equipara a igualdade de homens e mulheres e você não está fazendo isso. A tua realidade não prova que você quer mesmo isso. Senão, teria que ter a metade de mulheres dentro do Congresso, a metade de mulheres dentro dos ministérios. O Congresso já seria mais discutível porque é uma questão eleitoral. Mas aí a outra questão, ambientalista. O Brasil mencionava como uma coisa importante e para a Argentina não era tão importante por aquele entendimento do Milei. Não tem nenhum documento que prove que o ser humano é culpado pela crise ambiental. E a última de todas era a taxação de super ricos. Isso já aconteceu na Argentina e não resultou. E, se você me permitir, leio um parágrafo pequeno do documento oficial da Argentina que disse que a República Argentina recorda que a Agenda 2030, que é invocada no documento inicial dessa aliança em relação ao seu objetivo duplo, é um conjunto de metas legalmente não vinculantes a cada Estado-nação. No exercício da sua própria soberania, tem o direito de interpretar e buscar livremente. Ou seja, assina a Argentina, mas
não se compromete com a Agenda 2030. Muito bem observado. Fala, Piperno, eu vi que você se manifestou algumas vezes durante a Não, veja, por exemplo, quanto a essa última parte, é claro que é um documento não vinculante, como todos os outros documentos. Aliás, nem decisões do Conselho de Segurança da ONU, elas acabam tendo, digamos, o poder de polícia, o poder de obrigar um Estado a cumpri-la. Mas é importante, sim, que são compromissos assumidos pelo Concerto das Nações. Se elas vão cumprir ou não, aí é de cada um. E é óbvio que a comunidade internacional, de certa forma, tem que pressioná-las. Mas o documento, em linhas gerais, o compromisso, em linhas gerais, ele foi acatado por 99% dos participantes e contou com a adesão argentina já no final.